Vamos nessa, um abraço para você que está do outro lado aí, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sem Cortes, esse programa semanal aqui no portal do Bahia Notícias, esse portal tão legal de entretenimento, de cultura, de informação. E aqui sempre com grandes convidados, com muitos assuntos, muitos temas, bate-papo, porra, bem bacana. Aqui no Áudio da Técnica, o nosso querido Tito, cara que nos auxilia, nos ajuda aqui no áudio e na técnica. Ricardo Luz, um abraço para você, Rebeca e toda a equipe do Bahia Notícias. Esse assunto hoje, esse tema hoje, eu adoro. Câmera, são 10 tatuagens, estou aprontando a minha 11ª. É um querido amigo, ele que tem muito tempo, ele é da época das cavernas. Ele fazia a tatuagem com agulha. Rapaz, era um negócio impressionante, né? E hoje a gente trouxe uma convidada para fazer ao vivo e a cores aqui. Tá com medo retado. Ela disse que tem 3 dias que não dorme. Bia aqui com a gente, ela que faz parte do Bahia Notícias, jornalista, resolveu fazer uma tatuagem. Adoro quando as pessoas dizem assim, vou fazer uma tatuagem, porque eu não tinha nenhum, hoje tenho 10. Bia, bem-vinda! Obrigado! Obrigada, Jeff, pelo convite. Eu tô animada, tá? Eu não tô nervosa, só um pouquinho. Tá nervosa não? Ela tá... Sim. Tatuagem sempre dá aquela ansiedade assim, dá um nervosinho, mas acho que é um nervosinho bom de tatuagem, sabe? De você vai riscar, vem aquela maquininha, aquele barulhinho. Às vezes para alguns parece até música de dormir. Sim. Para você é isso, né? É verdade, é verdade. E aqui no lado da Bia, em nossa frente, o nosso querido Albert Tatu, um querido amigo. Esse cara é muito do bem, esse cara é um artista, obrigado, velho. Jeffrey. Bem-vindo. Muito obrigado sempre pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando de um programa tão importante como esse, Bahia Notícias. A gente vai fazer ao vivo aqui a tatuagem, viu? Diferentão do que tudo que acontece aí. Primeiro de tudo, eu falei de sacanagem, ou realmente a realidade você fazia na época de agulha? Sim, quando velho? eu comecei a tatuar, Jeffrey, não existia nada. Quantos nada. anos? Eu tenho quase 40 anos que faço tatuagem. Eu sou um dos mais antigos tatuadores da Bahia em atividade. Na época que nós começamos lá atrás, não existia material acessível para tatuagem. Era muito primitivo. Então, nós improvisávamos. O improviso era o seguinte: a máquina era simplesmente 3 agulhas enroladas num palito de fósforo com linha de costura. E a tinta utilizada era a tinta nanquim, comprada em qualquer papelaria. Rapaz, eu me lembro dessa tinta quando a gente fazia, eu era de escola, a gente fazia quadros, né? Exatamente. Pintava. O resultado final era aquela tatuagem esverdeada, né? Que muita gente pensa que hoje continua daquele jeito, mas na verdade não, porque a indústria de tatuagem hoje é uma indústria muito grande, com muito profissionalismo, com muita qualidade, então não existe mais aquela tatuagem verde como no passado. Qual o tempo de validade de uma tatuagem para você dar o retoque? Bom, uma tatuagem ideal para um retoque seria entre 3 e 5 anos, pelo estilo de vida que a gente tem aqui, né? A gente muito sol, né? É muito sol. Aqui o baiano não se preocupa em proteger a pele como deveria, né? É diferente dos povos da Europa, que tem um verão muito curtinho, o resto é inverno, sempre agasalhado, sempre coberto. Então a tatuagem tem uma durabilidade maior lá do que aqui. Aqui a gente pede o cara para passar o bloqueador, o cara passa bronzeador. O cenoura daquela de cenoura. Aquele cabo de vassoura com aquele. Você lembra? Aquela coisa do passado. Nem sei se existe mais isso. Existe, papai. Pois existe. O pessoal passa vendendo. Pois é, passa o veneno, mete Coca-Cola, inventa um monte de arte aí. Brincadeira. Ô, Bia, você é jornalista e, por favor, sinta-se à vontade de fazer suas perguntas, tire suas dúvidas, Sim. Porque você agora vai entrar no momento da tatuagem. Eu ia perguntar justamente isso, desse tempo, né? Eu tenho 2 tatuagens, mas eu evito muito de fazer tatuagem por causa disso. A gente vive numa cidade que é verão até quando é inverno. Sim. E aí eu sempre me pergunto assim, quais os cuidados, além desse do protetor, de hidratar bastante a pele, quais os cuidados que a gente tem que tomar quando se faz uma tatuagem? O cuidado primeiro cuidado a ser observado é a escolha do tatuador, né? Porque muita gente vai buscando o preço, e o preço é a última coisa que a pessoa deve pensar ao se fazer uma tatuagem, porque você tem que levar em consideração que a tatuagem você vai carregar para o resto da sua vida.
É diferente de uma blusa, né, que você compra barata, ela fica deformada com poucas lavagens, você vai lá e joga fora. Tatuou, vai ficar no seu corpo pro resto da vida. E o cuidado com o corpo, na verdade, é aquilo que a gente não faz, né? O baiano não tem cuidado com o corpo. Muito raramente as pessoas usam camisa UV quando vão dar uma caminhada, passam um protetor solar quando se expõe ao sol e depois um creme hidratante quando sai da praia, né? Depois do banho. Então, é muito difícil se manter uma tatuagem saudável dessa forma. Ó, a gente vai fazer o seguinte, meu querido Tito, agora, nesse exato momento, antes de você iniciar a tatuagem, por que a pessoa escolhe fazer uma tatuagem? Cuidados e é pra vida toda, né Albert? É pra vida toda. E por conta disso, se precisa mesmo ter muito cuidado. A pessoa é levada, eu penso, né? Eu tenho essa sensação de que a pessoa é levada a fazer uma tatuagem por um estado de espírito. Ela não se dá conta disso. Ela está vivendo um momento da vida, seja bom ou seja ruim, e ela é conduzida a registrar aquilo na pele, né? E é importante que ela faça uma boa escolha de um bom desenho, que represente ela naquele estado de espírito que está vivendo, né? Para que ela não se arrependa, porque uma vez que a tatuagem é definitiva, né, não pode haver arrependimento, não pode haver uma escolha errada. Então é importante que a pessoa tome muito cuidado ao fazer uma tatuagem. Primeiro, ela tem que ter em mente que é definitivo. Pois é, a partir de agora a gente vai iniciar o nosso programa com a tatuagem ao vivo aqui para você com a nossa convidada jornalista Bianca Andrade. Bianca Andrade no Portal Bahia Notícias. Bia, você é jornalista, qual é assim, o tipo de jornalismo que você faz? Eu trabalho com a área de entretenimento, cultura e entretenimento, então eu estou sempre acompanhando o Sem Corte. Toda vez que Jeffrey traz algum artista aqui, eu faço questão de acompanhar, porque é da minha área. Gosto muito de música, principalmente música baiana. E eu acho que a minha tatuagem tem um pouco a ver com isso, né? Pouco? Você é generosa. Tudo a ver, é o tempero, né? É o tempero da Bahia. Sim. Tem muito a ver. Eu tenho essa paixão pela Bahia, né? Eu nasci, fui criada, nasci aqui, sou criada aqui. Sou apaixonada pela Bahia, sou apaixonada por Salvador, apaixonada pelo Carnaval de Salvador. Então, assim, é uma área, eu acho que eu caí na área certa, porque eu amo cobrir essa área. Ok, pode se preparar, meu querido. Sim, vamos Albert, nessa, você vai explicando às pessoas como é que você vai iniciar. Bom, Queria agradecer o pessoal da Clínica Mais Cabelo, Terapia e Tratamento Capilar. Agradecer também o Gran Hotel Estela Maris, o melhor resort urbano de Salvador. E a Clínica Viterbo, Saúde e Bem-Estar. Vamos lá, Pronto, vamos lá. Eu agora vou limpar a pele de Bia ali com álcool 70, né? Para colar o decalquezinho na posição certa. Então, o processo inicial é esse mesmo. É fazer primeiro a limpeza da área, posicionando o decalque no lugar certinho. Ela vai avaliar se o lugar está certinho, se está do gosto dela. E a partir daí eu já monto minha máquina aqui com uma biqueira descartável, um cartuchozinho. Tudo descartável? Tudo descartável. Hoje o mercado de tatuagem, como eu havia dito, é um mercado muito profissional, né? Não existia. Pra vocês terem uma ideia, no passado a agulha que a gente tatuava tatuava 10. Meu Deus. Era tosco, era sinistro, era complicado. Porque, primeiro, não existia AIDS naquele momento, não se falava em AIDS. Quando eu comecei a tatuar, ninguém falava em AIDS. E também não havia preocupação com a hepatite, né? Que a hepatite é um dos maiores problemas em tatuagem. A AIDS é muito difícil porque o vírus não resiste muito tempo em temperatura ambiente. Mas hepatite, uma vez que você mexe com o sangue contaminado na bancada, ele fica muito tempo ali. E se você tocar com a mão que vai tatuar outra pessoa, você passa para outra pessoa com tranquilidade. Então bora, vamos começar. Vamos nessa. Queria que você conversasse, eu vou conversando inclusive com Bia também. Bia, por que você escolheu essa tatuagem? Eu queria que você explicasse que tatuagem é essa que você vai fazer. Eu escolhi escrever Dendê aqui no antebraço, perto da veia. Bem aquela coisa de dendê na veia mesmo. Como eu disse, eu sou apaixonada pela Bahia, sou apaixonada... Você é pipoqueira? Sou. Ai, meu pai Eu sou carnavalesca. Já desceu na boquinha da garrafa? Eu sou carnavalesca, eu vou para carnaval. Rapaz. É uma guerra durante a cobertura do Bahia Notícias, que eu sou a pessoa que terminou o trabalho, eu vou ficar na rua. Eu sempre fico na rua, amo carnaval, já pensei em fazer outra tatuagem
Pra lembrar também o carnaval. Tenho várias ideias de tatuagem, tá? Eu não vou parar na terceira. Sim, com certeza não. Quem gosta... Não vou parar na terceira. E aí eu decidi gravar isso. Eu lembro que tinha uma época que o pessoal tava tatuando muito o Oxi e o Axé. Aí eu falei, eu vou pelo Dendê. É uma paixão pela Bahia, é uma paixão também pelo Dendê. Então eu vou marcar isso aqui na minha pele. Agora, quando foi que você resolveu fazer a primeira? A minha primeira tatuagem foi assim... do nada. Eu digo que foi do nada porque eu tava conversando com alguns amigos. Todas as minhas tatuagens, quer dizer, até agora, foram feitas com amigos. E aí, a gente falou assim, chegou numa noite e falou, a gente vai tatuar isso aqui. E aí, foi desse jeito. E aí, a gente acabou conseguindo uma pessoa para poder fazer a tatuagem, só que foi muito barata a tatuagem. Ou seja, ela estourou toda. Eu nem lembro, às vezes, que ela tá aqui, mas ela existe, essa daqui. Que é... o símbolo de terra do Avatar. Ô, meu querido Albert, por favor, você aproveite, vá fazendo o seu... Eu queria que você... Como é que o microfone agora vai... Ó, tudo ao vivo aqui, viu, pessoal? Será que ele consegue... Vai ajustando aí. Eu queria que você falasse exatamente... comentasse essa declaração da Bia, resolveu fazer de uma hora para outra, escolheu um amigo, pagou R$50, tinta Deus sabe quando e saiu nada com nada. Assim... Pelo momento que ela estava vivendo, bacana, coisa e tal, mas assim, não é a melhor coisa a ser feita, né? Como eu havia dito, a tatuagem é uma coisa que você, depois que coloca na pele, você vai carregar para sempre ela. E essas tatuagens feitas por impulso, né? Uma vez que está com um amigo botando uma pilha danada, vamos fazer. Muitas vezes a pessoa, no final, acaba se arrependendo. Sim. Eu posso até contar um caso de um grupo... Você arrependeu, Bia? Não, eu acho que todo mundo gosta. Eu acho que o arrependimento é mais por ela ter estourado. Mas eu gosto dela. Sim. Mas eu concordo com isso. Porque assim, lá uma vez apareceu um grupo de amigos lá. Aqui, Bia? Um pouquinho mais em cima. Aí. Aqui. Aqui eu tô transferindo o desenho para a pele dela. Ela te mandou por WhatsApp. Isso, né? Aí eu manipulo a imagem no iPad. Certo. A gente tem uma impressora que é específica para tirar decalque, né? Ela já imprime o decalque com uma tinta especial e você só faz aqui transferir para a pele. Já está na pele dela o desenho, entendeu? E aí, Bia? Bia agora sim seria bom ela ficar de pé um minutinho só para eu ver aqui a posição. Ô, Bia, lembra uma coisa, viu? A opinião é sua, você que tem que dizer se você... Tem que chegar um pouquinho pra cá, viu, Bia? Porque ficar um pouquinho mais centralizado, eu sentado aqui é difícil. Você quer que eu fique em pé pra você fazer o decalque? Eu também vou me levar. Fique em pé que eu vou conversando. Manda a câmera aqui pra mim. Ó, você tá ligado no que tá acontecendo aqui. Nós convidamos nosso querido Albert, tatu, artista da Caverna do Dragão. Ele tem 40 anos... Diz ele que são 40 anos de mercado, né? Mas é muito mais. Ele já tatuou muita gente. Por exemplo, eu mesmo tenho 10 tatuagens, sendo 9 do nosso querido Albert. Então, assim, a tatuagem é uma escolha, a tatuagem é um momento, a tatuagem representa o que você está sentindo no exato momento. Por exemplo, eu tenho várias aqui, que são tatuagens muito voltadas à religiosidade, ao catolicismo. Então nós temos aqui Nossa Senhora Aparecida, temos aqui Jesus na cruz, que é o amor. Você não pode estar olhando Jesus na cruz como sofrimento, não. Amor, porque através do amor dele, ele foi crucificado. Então tem o sol, meu signo é o leão, então eu tenho o sol como o meu grande astro-rei. Eu adoro o sol, me sinto bem pra caramba. Enfim, tem uma outra tatuagem que é a Taça da Libertadores do Fluminense. Essa aqui é tratada com carinho, mas é muito carinho, de 2023. E assim, se você me perguntar, Jeffrey, como é que surgiu? Rapaz, foi surgindo, assim... Eu posso dizer para vocês que a tatuagem... Eu não sou de fazer aquela tribal, de fechar o braço todo, a perna toda, porque não é muito o meu perfil. Gosto mais... a tatuagem mais fina, mais desenhada. Tem gente que não tem essa característica. Ô Albert, tem gente que gosta de tatuar praticamente o corpo inteiro, né, cara? Sim. É uma questão de necessidade. É quase uma coisa espiritual, viu, Jeffrey? A pessoa não se enxerga... Necessidade? Como é isso, velho? Ela não se enxerga sem tatuagem.
Qualquer buraquinho que tem na pele, ela quer preencher com uma imagem. Qual que é o quê, rapaz? Qualquer espaço. Vamos Qualquer reformular. Vamos reformular. Você está junto de almoço aí do seu lado. Desculpe. E de quem está do outro Fui lado. inconveniente. Realmente é. Né? Buraco é um negócio meio complicado. O buraco é mais embaixo. É mais embaixo. Então, assim, tem gente que o espírito dela faz parte do universo da tatuagem. Ela não se enxerga. Mas tem pessoas que ultrapassam esse limite quando eu sou tatuador, vivo no mundo da tatuagem há quase 40 anos. Mas assim, eu acho muito extremista a pessoa que passa para o rosto. Passar para o rosto já é uma coisa... Você tatua o rosto? Eu não tatuo. Tinha uma cliente nossa que ela servia de modelo para gente, já tinha 85% do corpo tatuado. E ela me pediu para tatuar o rosto dela. Eu falei para ela, ó, você vai me desculpar, mas a nossa parceria fica até aqui. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero que você um dia se olhe no espelho e se arrependa de ter feito e tenha sido eu o profissional que tenha feito isso. Rapaz, 85%? 85%. Começou com uma tatuagenzinha, foi. E aí, Bia? Bia pode ser que um dia, ou não. Não, Bia. 85% eu não tenho coragem, não. Não tenho coragem, não. Quando eu apareci com a primeira tatuagem em casa, minha mãe... sua família? Eu ia te perguntar sobre isso. Minha mãe olhou assim, aí ficou olhando... Ela só não reclamou muito porque ela também queria fazer uma tatuagem. Sim. Ela queria fazer uma tatuagem pra mim, pra meu irmão e pra minha avó. Sim. Mas a dela também nunca saiu do papel. Mas ela não reclamou muito, não. Aí eu apareci com a segunda, que é esse aqui, é o sol, uma lua estrela. Ela falou, que bonitinha, delicada. Não falou nada. Mas meu irmão tem vontade de fechar o braço. E ela Seu irmão tem tatuagem? Não. Meu irmão quer fazer uma tatuagem. Eu fiz primeiro que ele. E ele fica enrolando pra fazer. Eu acho que é medo. Ô Albert, eu vou dizer uma coisa pra você. Se prepare pra atender a mãe da Bia e o irmão. Vai ser um prazer. Porque ela vai chegar, desculpe você que fez a tatuagem da Bia, assim, um pouquinho amador, hoje até você pode ser até um profissional, não sei. Mas aqui é o Albert Tatu. O cara é um engenheiro, o cara é um artista. Obrigado, estuda. Jeffrey. Obrigado pelo carinho. E Bia vai chegar com essa tatuagem do Dendê, aí vai ser loucura, Bia. Vai ser. Vai ser fila lá, viu, Albert? Vai ser, né? Com fé em Deus será, viu, Jeffrey? Agora, assim, quem gosta de tatuagem e vê uma tatuagem, a pessoa tem muitas dúvidas para fazer a sua primeira tatuagem, né? Digamos que na estrutura lá familiar dela, muita gente tem vontade, mas tem medo. E ela serve de exemplo, né? Tipo, ela fez uma tatuagem e ela vai passar as informações dessas dúvidas que a pessoa carrega consigo. É história. Isso aqui é uma história. Então, vai falando aí. Ela não gostou da posição, ela foi na verdade, e tal. A gente colou o desenho, como aqui a gente está num estúdio, que não é o estúdio de tatuagem, né? A nossa rotina lá é diferente, né? Quando a gente ela estaria deitada. Não, ela ficaria em pé na hora de colar o desenho, né? Para eu achar o eixo do braço dela. O desenho tem que ficar no eixo do braço, tanto tem que ficar no quadrante certo, tanto no eixo vertical quanto no horizontal. Ele tem que fazer o eixo certinho no braço. Não pode estar deslocado muito para um lado ou para o outro, ou inclinado. O ideal é que fique na posição certinha. Tá legal, Bia, aí? Tá. Perfeito? A gente levantou aqui para poder colocar certinho. Antes estava um pouquinho mais pro canto, mas agora porque tá eu colei sentado. Não se faz isso. Na nossa rotina lá, a gente, tanto o cliente quanto o profissional, ambos de pé, com o braço estendido, a gente coloca no lugar certinho. Não colou no lugar certo, apaga, cola de novo. A gente só tatua quando a posição está correta. Agora, interessante que, assim, as pessoas ficam curiosas, né? Você colocou, aí apagou. Como é? Você apaga com o quê? Com álcool, com o próprio álcool 70. Essa tá. tinta, ela é solúvel, né? Em álcool 70. E aí você apaga, como esse decalque, ele lhe possibilita colar algumas vezes sem precisar reimprimir. Então você vai colando ele até ele perder a capacidade de transferir o desenho. Agora, uma coisa importante, viu, Albert, para falar, algumas pessoas já com fake news, né? Do Sim. Tipo, cuidado com a tinta que você está colocando, porque tem chumbo, sei lá, alguma coisa assim, tem um produto na tinta que vai para sua corrente sanguínea e vai ficar para a eternidade. E aí, cara? Assim, hoje todos os itens, todos os produtos da tatuagem são regulados pela Anvisa. Alguns anos atrás era uma esculhambação total. Você comprava tinta, não sabia a procedência e tinha pessoas que vendiam tinta batida em liquidificador, só para você ter ideia. Você tá de sacanagem. Não, é verdade. O cara comprava o pó,
Pegava um liquidificador, botava um diluente e batia no liquidificador ali para dissolver o grão da tinta no diluente e vendia como se fosse uma tinta profissional. Imagina o risco que você tinha ao confeccionar uma tatuagem com a tinta dessa. Hoje, todas as tintas que circulam no mercado em Salvador são regulamentadas pela Anvisa. Nenhuma pode vender se não tiver o registro. E as composições das tintas, elas são permitidas pela Anvisa, né? Claro que essas tintas são analisadas em laboratório e são feitos testes dermatológicos e, inclusive, há quem diga que você pode beber um frasco inteiro que o máximo que vai acontecer é fazer xixi colorido. Calma, Bia. Calma. Agora, uma coisa interessante, eu vi essa semana que tá abrindo uma loja, sei lá, num shopping, de tira tatuagem. Sim, é laser. Laser. Aí a pessoa me disse assim, esse vai ficar rico, porque muita gente tá querendo tirar tatuagem. Antes de você responder, Bia, você teria coragem de colocar o nome de alguém, de alguma pessoa na sua pele? Só o de meu pai e de minha mãe. Certo. Apenas. Mas eu vejo muitos casos disso, né, a galera? Eu ia até perguntar sobre isso. Então pergunte a ele. Quando o pessoal tatua o nome de alguém, e aí, além de tirar a tatuagem, né, tem a remover tatuagem, eu vejo muito de cobrir a tatuagem. Sim, a gente faz mais isso, né? Como a gente não trabalha com laser, e o laser é um processo que é muito dolorido, tem um custo também relativamente elevado, pode causar um pouco de lesão na pele a depender da profundidade que esteja o pigmento, a quantidade de tinta, a coloração. Então, à medida que você vai passando pelas seções de laser, vai danificando um pouco o seu tecido, sua estrutura, né? E pode perder um pouco de melanina e ficar um pouco esbranquiçado. E quem tem tendência a queloide pode desenvolver uma queloide. O laser consegue tirar 100%? Consegue. É mesmo, cara? Existem hoje bons lasers que conseguem, tem uma ponteira boa, reconhece bem. A tinta preta é a mais fácil de se remover. Então eu dou uma dica para as pessoas que têm dúvida em fazer tatuagem, se forem fazer, coloquem só preta, não coloquem cor. Uma coisa interessante, meu querido Tito, filma ali, faz um close ali na tatuagem dela, que eu vou fazer uma pergunta para você agora. Bia se retou. Sim. Chegou em casa daqui a uma semana, porra, não quero mais dendê não, quero colocar carnaval em cima do dendê. Como é que você pode transformar a palavra carnaval em cima do dendê aí, velho? Bom, palavra você não vai conseguir, né? Porque tem a estrutura da letra, você só se o que ela tivesse colocado fosse, digamos, amor, né? E ela não quer amor, ela quer botar outra coisa. Você quer amor, Bia? Poderia botar amoroso. Amorosa, entendeu? Você acrescentaria algumas letras, não teria problema. Mas transformar uma letra em outra, só se você apagar fragmentos da letra, partes da letra e transformar ela em outra. Então ficaria mais fácil se você colocar desenho, a gente faz uma cobertura usando outro desenho. É mesmo, cara? A gente escolhe um desenho certinho, projeta isso no iPad, faz a sobreposição da imagem, vê quais são os recursos que você pode usar de sombra e de linhas. Fica perfeito, Fica perfeito. Você não vai ver a palavra mais. Você vai ver uma nova tatuagem sem resíduos da antiga. Ô Bia, se vira. Se fechou o dendê, é dendê, viu? Mas ela não vai se virar porque o dendê é o dendê. Não, é isso. E quem o dendê é da Bahia sabe Você tem muito dendê bem. no sangue, né? Tem um dendê. Aí a pessoa vai falar alguma coisa, eu só vou mostrar o braço aqui. Assim, sou da Bahia. Tatuagem. Esqueça. Bora, próximo passo. Vamos nessa. Agora eu vou ligar aqui a maquininha. Antigamente, a zoadinha que Bia disse que é o quê? Que antigamente, é um relax, né? Antigamente, as máquinas faziam muito barulho, né? As máquinas eram construídas com bobinas indutoras, com uma molinha, e ela fazia um barulho horrível, né? Que as pessoas, inclusive, diziam que parecia uma máquina de dentista, Sim. né? Rapaz, eu ia dizer que agora não é igual a dentista não, né, velho? Não é, mas diziam que era. Mas hoje a máquina aqui tá ligada. É uma pen, né? É um formato de caneta. Aqui em cima tem o carregador dela, né? O que seria a fonte de alimentação é a parte de trás, junto com o componente do motor mesmo e a parte onde você encosta a biqueira descartável, que é isso aqui. Essa biqueira é removível, descartável, tá? Ó, você encaixa aqui, ó. Opa, desculpa, deixa eu desligar aqui. Tudo ao vivo aqui, viu, pessoal? Vive a cores aqui. Agora, outra coisa interessante é que não pense que não dói, não. Dói. Arde, tatuagem arde. Tem né? algumas regiões que o couro come. E eu queria perguntar a você exatamente o seguinte: quais são as regiões
Eu mesmo sofri pra caramba na batata. Eu não vou mostrar meu peito aqui, vocês vão ficar com vergonha. Mas tá aqui, ó. Santa Luzia. Meu irmão, eu fui na Lua e disse. Mas quando você vê ela pronta, é brincadeira. Os lugares mais sensíveis geralmente são próximos às articulações, né? São áreas que não tem muita terminação nervosa. Então, às vezes, você toca naquele lugar, você sente irradiar para o pescoço, para a perna, para a costela, entendeu? São lugares bem sensíveis. Agora, o lugar que mais dói no corpo mesmo seria o cotovelo e a mão. Tem gente me ligando aqui agora. O quê? Perguntar o quê? Rapaz. Não. Anitta? Isso não. A tatuagem de Anitta? Onde a Anitta fez? Não, pô, pra quê, velho? Aquilo é muito sensível. Ô, Albert, o cara aqui que não quer se identificar, tá junto com a namorada, quer saber o seguinte, diz que a namorada tá querendo fazer uma tatuagem onde a Anitta fez. Sim. E aí, velho, dá pra fazer? Você faria? Dá pra fazer, sim. Ali eu faria, porque, assim, ela é escondida, primeiro Bia tá assustada, viu? Primeiro é um lugar muito escondido, né? Não vai trazer nenhum dano pra ela. Bia, eu vou passar uma pomadinha aqui, tá? Tudo bem. Essa pomada aqui, na verdade, serve para isolar a superfície da pele da tinta, porque onde eu vou contornar, vai ficar o registro ali com a tinta. Mas se, digamos, salpicar tinta ao redor, com essa pomadinha que eu estou colocando aqui, não impregna a sua pele, de forma que não atrapalhe o decalque, né? Então vamos lá, vamos começar. Então responda a Anitta. Sim, querendo fazer, estamos aí. Vai doer um pouquinho, porque é uma região muito sensível. Possivelmente vai ter que colocar um pouquinho de anestésico, porque realmente é um lugar muito sensível. Agora, você que está do outro lado aí, tivemos recentemente, o Albert está fazendo a tatuagem aqui agora ao vivo para vocês. Se quiser focar a câmera ali, viu, meu querido Tito? Um abraço. Tito disse que tem uma tatuagem. Ô Bia, você ia perder sua vaga. Tito disse a mim e disse a Albert que se ele soubesse, ele iria fazer a dele e não você. Você está criando uma situação aqui dentro complicada. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não tenho nada com isso, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Foi uma guerra, viu? Foi uma guerra. Quando o Jeffrey chegou, falando bem assim, gente, quem tem vontade de fazer uma tatuagem? Teve gente na redação que não estava na redação e que soube depois e falou, pô, se eu soubesse. Fica todo mundo de olho, né? Todo mundo de olho. Agora, Bia, me diga uma coisa. Me fale um pouco do jornalismo em si, com muito fake news, a polarização das pessoas, ninguém pode falar mais nada, ninguém pode ter sua opinião. Outro dia, uma pessoa mandou um zap para mim, eu sou repórter, eu sou comentarista esportivo, o cara se zangou porque eu falei de Rogério Ceni, falei do Bahia, o cara se retou, disse que como é que pode você falando do Bahia, papapá. A gente não pode dizer mais nada. Você, jornalista, Bia, atualiza a gente aí o que é que realmente está acontecendo com as pessoas, né? Rapaz, é complicado. Inclusive, eu estava percebendo esse final de semana nas redes sociais, teve o The Town, por exemplo, e o pessoal... Minha vontade de estar lá das urnas. O pessoal, eles confundem essa questão de você ser jornalista, passar a informação e, às vezes, dar opinião também com você gostar ou não de uma coisa. Então, quando você está fazendo uma análise... É a imparcialidade, né, que precisa ter. Sim. Quando você está fazendo uma análise, você não está ali como um fã. Você não está ali como um torcedor. Você está ali como uma pessoa passando informação que você estudou, você tem todo o embasamento para poder passar a informação e também dar uma opinião sobre a coisa, sobre o assunto, sobre o que quer que seja, né, que esteja ali falando. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que o jornalista, ele está passando informação, ele não está tomando um lado. Porque... Agora tem gente que toma, né? Tem gente que toma. Mas é isso, né? A gente não está tomando um lado, a gente está passando informação e quando a gente está dando uma opinião, já não é o jornalismo, ali já é a crítica jornalística, né? Que é diferente e que acontece também. Mas as pessoas, elas não entendem isso e acham que tudo é pro lado ruim, ou então tudo você está tomando partido pro lado bom. É uma confusão que dá uma dor de cabeça pra gente. Você já sofreu preconceito, assédio em ser mulher e em ser jornalista, em seu trabalho, Bia? Quando eu comecei a estudar jornalismo, eu queria muito fazer esporte.
Só que legal. é uma coisa que a gente percebe até hoje. Você tem muito tempo formada? Eu me formei em 2017. Então, assim, é uma coisa que a gente percebe até hoje, que as meninas sofrem muito, as mulheres sofrem muito. E aí, desde a época que eu já estava estudando, eu falei, é uma dor de cabeça que eu não tenho essa vontade de ter. Então, eu escolhi o entretenimento, e o entretenimento me escolheu também. Eu gosto muito dessa área de música. E eu posso dizer que eu sou feliz. Eu nunca passei por nenhuma situação assim perigosa, delicada, mas eu sei que pode acontecer, então a gente tem que estar preparado, infelizmente. A gente tem que se preparar para uma coisa ruim, mas a gente tem que estar se preparado sempre. Você está aqui conversando comigo, mas no estúdio não é a mesma coisa, né? Tá assistindo dor? Não. Zero? Zero dor. Ô Albert. Minha mão é mágica, rapaz. Ô Albert, você tem uma mão leve. Leve. Dizem que é mão de fada, mas não existe Mão isso. de fada. Mão Pronto, de fada pronto. O apelido dele agora é Albert. Não, Alô, não, Agatha. não. Alô, Agatha. Albert, mão de fada. Ela sabe que minha mão não é de fada. Aí eu Ela sofreu um dia desse, viu? Ela foi fazer uma tatuagem no cotovelo, perto do cotovelo. Cotovelo, sofreu. velho, rapaz. E olha que ela é Você osso, me respondeu viu? quais são as regiões que mais são, assim... Cotovelo e a mão, né? Os dedos. Tatuar os dedos também dói muito. Mas o cotovelo, Jeffrey, dói demais. Por que essas regiões doem mais? Rapaz, ali é um couro, né? Não tem muita gordura, terminação nervosa pra caramba. Então é muito sensível, essas regiões são muito sensíveis. Agora diz que o pé também, o couro come, né? Pé dói. O pé deve doer mesmo. Dói. Agora, como é que o cara consegue tatuar um rosto, um pescoço, Albert? Você fala o tatuador ou o cliente? Não, eu falo o cliente assim, dói muito nessa região? Dói. Mas assim, a dor é muito relativa, né, Jeffrey? Tem gente que faz uma tatuagem no braço, que é o lugar mais tranquilo para fazer, sente uma dor insuportável. As costas também dói, né? No meio da coluna, sim. No meio da coluna. Nas laterais, não tanto. Tá. E assim, geralmente a mulher tolera melhor a dor do que a gente. Suporta melhor a É dor. mesmo, cara? Muito mais. Por quê? A gente é frouxo demais, né? Não, para com isso. A gente não aguenta nada, velho. A gente fica gripado, parece que o caminhão passou por cima. Eu penso que a mulher foi gerada para suportar essas coisas mesmo. Agora, 2 casos. Uma semana retrasada nas redes sociais, uma das pessoas no mundo com maior quantidade de tatuagem resolveu tirar a tatuagem do rosto. Sim. Eu queria que você falasse exatamente a esse respeito, o que leva uma pessoa a querer tatuar o rosto. Olha, Ele se irritou e olhou para ele durante muito tempo e tirou? Rapaz, eu até hoje eu me pergunto também isso, Jeffrey, porque assim, eu tenho 40 anos que sou do universo da tatuagem, né? Já corri inúmeras convenções nacionais e internacionais, já viajei para a Europa para tatuar, para participar de convenções e vi meio mundo de gente. E ainda hoje eu me espanto quando vejo essas pessoas, porque assim, realmente eu penso que a pessoa meio que perdeu a identidade. É um extremo para mim. Ainda que eu seja do universo da tatuagem, é um negócio muito, sabe, muito punk na minha cabeça isso. Você tatuar, perder a sua identidade, né? Porque você, sua identidade é seu rosto. Sim. E você vai lá e transforma seu rosto em outra coisa. Numa caveira, por exemplo. Deixa o universo conspirar nesse sentido. Um dia que você morrer, você vai virar caveira, mas você não precisa registrar isso numa tatuagem no rosto. As pessoas ficam muito impactadas quando vem uma tatuagem no rosto, ainda mais de uma caveira, uma coisa muito feia, mal feita. Agora, antigamente, o Albert, a tatuagem significava não as pessoas, mas pelas pessoas, uma certa discriminação do tipo assim, é vagabundo, não quer porra nenhuma e tal. Maconheiro, né? Falar maconheiro. Que é maconheiro. E hoje é completo. Pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não sei se é um exagero meu, mas de cada 10 pessoas, 8 tem tatuagem. E não é mais só jovem, né? Assim, idosos. Enfim, rapaz, é uma quantidade enorme de pessoas que estão se tatuando. Por que você acha isso, Albert? Eu acho que as pessoas entenderam que a tatuagem não é um sinal de revolta. Antigamente estava muito relacionado à transgressão, né? O cara estava injuriado com o sistema e a forma que ele encontrava de demonstrar sua insatisfação com inúmeras coisas era fazer a tatuagem para transgredir. Mas assim, à medida que o mercado foi lançando artistas
Você vê vários artistas aparecem hoje em novela, em filmes, com suas tatuagens. Antigamente, eles maquiavam. Não poderia aparecer nas novelas e nem nos filmes as suas tatuagens. Hoje eles fazem os personagens com a tatuagem dele de boa. Não tem negócio de maquiar mais nada. Ao contrário, botam até mais. Sim. Entendeu? Então as pessoas perceberam que a tatuagem não é uma forma de transgressão. O cara não muda a sua personalidade, não fica pior, ele não se torna uma pessoa pior, nem melhor, ele é o que é. Né? Rapaz, obrigado aí, meus guias, obrigado aí, meu Jesus, meu Santíssimo Sacramento, Espírito Santo. Bia, você vai fazer uma matéria aqui agora, você acabou de chegar aqui agora, a respeito desse momento. O que é que você poderia escrever e falar desse momento seu em estar sendo tatuada? Eu acho que para deixar essa matéria interessante, né, eu iria querer saber primeiro, né, do tatuador, um pouco da história dele, porque aí dá pra gente misturar um pouco da história do personagem com a história de quem tá fazendo a tatuagem, até porque a gente conta duas histórias. Então eu iria querer saber um pouco da história do estúdio, porque é um estúdio de 4 décadas, né? São 4 décadas na profissão, 4 décadas tatuando, na verdade, eu já passei por alguns estúdios, né? Eu não estou há 40 anos no mesmo estúdio. 40 anos de profissão. Eu tenho 40 anos de profissão. Na verdade, eu comecei porque a pessoa que me tatuou, eu tinha 11 anos de idade, né? Sua primeira tatuagem? Minha primeira tatuagem eu fiz aos 11 anos de idade, não perguntei a meu pai nada, já cheguei com a tatuagem pronta. Fui convidado para assistir um colega sendo tatuado, implorei para fazer a minha. Só que a minha saiu mal feita, né? A do colega saiu até direitinho, mas a minha que eu pedi para fazer uma lua, saiu uma banana, Jeffrey. A ponta da lua era redonda, velho. É parecido. A lua saiu parecida. Parece a lua com a banana. Agora, ô Bia, como é que você faz um trabalho desse, jornalístico, de uma matéria? O que é mais interessante para você conseguir passar pro leitor algo interessante para ele poder ler e acompanhar? Eu acho que o mais interessante, pronto, daqui a gente já tirou que a primeira tatuagem dele foi 11 anos. E foi uma tatuagem que não saiu muito bem. Foi a lua pela banana. A lua pela banana. A sorte é que eu não paguei, viu? Se eu tivesse pago, seria um problema. Então eu acho que a conversa primeiro com a fonte é o que vai dar a gente ali, né, da onde a gente seguir. A gente pode chegar no lugar com a ideia de uma matéria e ela simplesmente mudar a partir do que a fonte vai contar pra gente. Eu já puxaria por essa história. Então, a pessoa que foi tatuar com 11 anos uma lua que virou uma banana e simplesmente virou um dos maiores tatuadores da Bahia. É uma coisa, assim, impressionante. Às vezes você pensa em fazer uma coisa e faz outra. Então, a outra pergunta que eu ia te perguntar é brincadeira. O Albert, é o seguinte, já pintou alguma necessidade... Assim, recentemente faleceu um cara, né? Sendo tatuado, ele pediu pra tomar anestesia geral, cara. Como é isso, irmão? Como é que vocês enxergaram essa situação? Assim, ó, grande parte dos tatuadores não concordam com esse procedimento, né? É um caso muito... Na verdade, eu penso que essas pessoas que fazem isso querem mídia. Não há necessidade. Eu acho que a pessoa tem que passar pelos momentos da tatuagem mesmo, sentir a dorzinha dele, coisa e tal. Alguma dor, Bia? Não, nenhuma. Muitas das pessoas que fizeram foram para fazer mídia, para dizer que tem condições de pagar um dia no hospital, pagar um anestesista, pagar uma equipe, porque sai muito caro, viu, Jeffrey? Fazer uma tatuagem dessa sai mais de 60 mil reais, uma tatuagem. Porque você tem que pagar a equipe, você tem que pagar o anestesista, tem que pagar o hospital. É um processo caro. E para fazer mídia eles fazem isso, só que assim... Quando você faz isso de forma muito improvisada, sem acompanhamento técnico rigoroso, ali é um procedimento, quando você anestesia uma pessoa, qualquer pessoa pode morrer por choque anafilático. Isso. Por qualquer procedimento. Você pode ir lá tirar uma unha, tomou uma anestesia, se tiver um choque anafilático e não tiver profissionais qualificados para reverter aquilo ali, você vai morrer, porque foi tirar uma unha com um cara que não foi competente o suficiente, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Não há necessidade disso. A pessoa tem que passar pelos processos mesmo porque é o seguinte, eu penso que vários artistas trabalhando simultaneamente não pode dar um bom trabalho, velho.
porque cada artista, ele tem a sua arte. A arte é dele. Ele não consegue copiar você. Por mais que ele tente, ele tem um jeito de pegar na máquina. Ele exerce uma pressão na pele diferente de você. Apesar de estarmos fazendo a mesma coisa, você vai colocar o pigmento em determinado ponto da pele que eu não vou conseguir fazer. Porque é a sua mecânica. Entendeu? Ainda que estejamos trabalhando juntos numa mesma tatuagem, não pode sair perfeito. Eu não acredito que saia perfeito. Esse negócio de trabalhar muito rápido também, tem gente que se gaba. Eu faço um fechamento de braço em 3 horas. Impossível. Mesmo porque a pele demanda cuidados na confecção da tatuagem. À medida que você vai progredindo na tatuagem, a pele começa a inchar. E ela incha a um ponto que chega um momento que não adianta você empurrar a tinta para dentro, porque ela não vai pegar. Vai criar um edema horrível na sua pele, você só vai machucar a pessoa, vai sair sangue pra caramba, e quando cicatrizar, vai precisar de inúmeros retoques. Então a tatuagem tem o tempo certo de fazer. Pois é, esse é o Sem Corte, tá? Essa edição de tatuagem aqui ao vivo com o meu querido Albert Tatu, há mais de 40 anos no mercado. Ele que é da Caverna do Dragão. Paula, beijo pra você. Nós estamos aqui no estúdio do Portal Bahia Notícias. Estamos aqui com o Sem Cortes. A nossa convidada, ela que escolheu a palavra Dendê no braço, está sendo confeccionada essa tatuagem. A gente mais uma vez agradece o apoio da Clínica Viterbo, sua clínica de saúde, né? Saúde e bem-estar, ao Gran Hotel Estela Maris, o melhor resort urbano de Salvador, a Clínica Mais Cabelo, terapia e tratamento capilar. Ô Bia, me diz uma coisa. Você já tem 8 anos, né, de jornalismo. Como é o dia a dia? Você acompanha... Porque, por exemplo, eu trabalho em rádio, estou nessa área digital agora há 1 ano, né, aqui dentro do Bahia Notícias, mas eu ouço todo mundo, cara. Gosto pra caramba de música, ouço futebol, ouço todos os meus amigos e companheiros, assisto tudo, cada um tem sua opinião, respeito e tal. E você, como é você em relação ao dia a dia com o lado jornalista? Eu digo que jornalista não dorme, porque a gente está o tempo inteiro recebendo informação. Então, meu trabalho começa antes mesmo de eu chegar aqui na redação. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu vejo eu abro as redes sociais, porque, querendo ou não, a gente se informa pelas redes sociais. Abro para ver se teve alguma coisa, se teve alguma novidade, algum caso que eu estou acompanhando, se aconteceu alguma coisa na madrugada, principalmente lá fora, internacional, sempre acontece alguma coisa na madrugada que a gente nunca está esperando. Mas eu já começo a trabalhar de casa e eu leio e ouço de tudo também. Eu sou como você, assim, assisto tudo, ouço tudo, leio tudo, porque a gente precisa se manter informado. Então eu chego aqui na redação, às vezes tem pauta externa, às vezes não tem, a gente tem que ficar caçando notícia, mas é da profissão, futucar tudo, encontrar tudo, entrar em contato com fonte, entrar em contato com assessoria. Eu acho que o importante é a gente ter esse contato mesmo, né, com todas as partes. Dá espaço para todo mundo, então a gente descobre a informação, vai atrás de quem está envolvido nessa informação, quer ouvir todo mundo, quer ter todos os lados, para dar uma notícia completa. E aqui no Bahia Notícias a gente preza isso. Uma coisa interessante é que na época de dezembro e janeiro, existe a palavra especulação no futebol. O repórter ele fica sem pauta, fica sem assunto, e aí começa a chutar no vento. Bahia vai contratar não sei quem, Cascata da Zorra. Vitória vai contratar não sei quem. Para você fazer o seu trabalho, você já especulou assim? Quando você tem uma notícia, você vai na fonte, tenta buscar? Ou você, em algum momento, jogou essa notícia e não era notícia e tira a notícia? Acontece algumas vezes, né? A famosa barrigada. Barrigada, a palavra é essa. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, mas como você falou, nessa época mesmo, do começo do ano, acho que a especulação não é só para o esporte, mas o esporte tem naquela época de pausa, né? A gente precisa caçar a notícia, então realmente acontece a especulação, mas uma coisa que eu vejo muito acontecer atualmente é a especulação de show. Quem vai tocar em qual lugar? E aí tem gente que lança 3 nomes para um nome só ser o verdadeiro. Eu acho que incomoda mais quem está lendo a notícia, né, que se sente enganado, do que quem está lançando a notícia. Porque se acertar, lucro. Se errar,
diz que a pessoa negociou, mas a negociação não foi para frente. Eu acho errado. Mas tem quem faça. A gente também não pode ficar colocando coisa no trabalho dos outros. Mas é delicada a especulação. É delicada porque envolve muita gente. Envolve quem acompanha a notícia, envolve quem está sendo especulado, envolve a credibilidade de quem está escrevendo, a credibilidade de onde vai ser veiculada a notícia. É delicado. Essa pergunta eu vou fazer para o Albert e para a Bia também. O seguinte, Bia, já teve algum momento que você foi cerceada, você foi censurada, você colocou a matéria e aí Ricardo Luz disse, tira a matéria do ar porque não sei quem ligou para mim e não pode sair no ar. E a mesma coisa eu pergunto ao Albert se existia algum momento que ele fez uma tatuagem e depois teve que desfazer, ou teve um momento que alguém chegou para ele, faça a tatuagem, você disse não faça. E aí, Bia? Rapaz, na minha área é um pouco mais difícil isso acontecer. A gente nunca tem problema assim de pedirem para tirar a matéria. Pedem direito de resposta, o que é realmente um direito da pessoa. Então, se a gente fala de algum processo, alguma coisa assim, a pessoa pede o direito de resposta, a gente costuma dar. Mas eu nunca aconteceu comigo assim, de tira essa matéria que já está no ar. Já aconteceu de a gente estar em alguma coletiva e a pessoa falar, não pode perguntar sobre isso. Tal artista não vai responder. Brincadeira. Isso acontece muito. E acaba, às vezes, que o artista responde a pergunta, a gente recebe o pessoal fala bem assim, não pode perguntar sobre isso, mas alguém acaba perguntando e o artista responde sem nenhum problema. Mas com matéria a gente é mais tranquilo, a gente costuma ir certinho para não ter esse problema. Você já bateu boca, assim, num bom sentido, com algum convidado, com algum artista, com algum entrevistado, tipo assim, você faz a pergunta e responde, ele responde, você pergunta de novo, ou fica em cima do muro o tempo todo? Não, já aconteceu. Tem algumas entrevistas que rolam um debate bem bacana, assim. É bom pra gente isso. Cite um caso desses aí. Rapaz, quem gosta muito de fazer, assim, de dar uma resposta e aí na resposta você já pensa em outra pergunta, todas as vezes que eu entrevisto o Carlinhos Brau, é uma entrevista que demora bastante, porque ele dá uma resposta, nessa resposta você já pega uma outra pergunta e ele continua falando. Recentemente também eu entrevistei Paulinho Mosca, e foi uma entrevista assim também. Eu perguntava, ele respondia, na resposta dele já surgia uma outra pergunta, rolava aquele debate, a gente conversou sobre as composições dele, e eu fui tirando as minhas dúvidas, e ele foi tirando as dúvidas dele quanto artista, né? A pessoa que é um público que está ouvindo, que pensa de tal música. Então, é bom esse debate, a gente gosta de quando tem debate, porque o problema é quando a gente faz uma pergunta, a pessoa responde em 10 segundos e acabou ali. É complicado. Meu querido Albert, já chegou alguém no seu estúdio... pediu para fazer uma tatuagem, você não quis fazer, já chegou algum momento em que você fez a tatuagem, a pessoa no outro dia voltou, desfaça, conta aí os seus causos. Deixa eu te falar, houve um episódio muito marcante na minha vida que foi o seguinte, eu acho que já até contei isso aqui num outro momento. Um casal adentrou no estúdio e a menina escolheu um ramo de flor para colocar na virilha. Tinha tudo a ver com ela, né? Você via que combinava perfeitamente com ela. Mas o namorado dela era tipo pitbull, esses ratos de academia, que faz jiu-jitsu e o caramba, todo brutão. E aí, não que todo mundo que faça academia seja bruto, mas ele em particular era. E aí disse, não, você vai fazer isso aí? Que nada, você não vai fazer isso não. Aí me perguntou onde era pasta de já animais. até imagino como ele falou que nada, vai fazer isso não. Não vai fazer isso não, 6J, vai fazer isso não. Aí foi lá, pegou uma pasta onde tinha animais. Jeffrey... Bia, ele me trouxe uma cabeça de Rottweiler. Meu Deus do céu. Pra botar na virilha da menina. Meu Deus do céu. Aí eu falei pra ele, é pra você? Ele disse, não é pra ela. Ele disse, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ela chegou aqui pra fazer um ramo de flor. Você tá querendo que ela coloque uma cabeça de Rottweiler? Eu perguntei pra ela, você já se imaginou com uma cabeça de Rottweiler na virilha? Imagine assim, a seguinte cena. Você na sua estrutura familiar, no dia de domingo, todo mundo tomando banho de piscina, você vai tirar seu biquíni e vai ficar com a cabeça de Rottweiler, combina com você. Ela ficou toda abatida, não sabia o que responder, porque o cara era todo brutão. Aí eu falei para ela, disse, olha, deixa eu te falar, eu não vou te tatuar. Eu não posso lhe tatuar. Minha consciência não permite que você faça uma tatuagem dessa. Você me escolheu um ramo e o cara quer que você faça uma cabeça de Rottweiler, eu não farei a tatuagem em você. Aí ele, como assim? Eu tô pagando. Ele disse, irmão, seu dinheiro e nada, aqui é a mesma coisa. Não é o seu dinheiro que importa, é minha consciência. A tatuagem é coisa séria, irmão. Né? Você namora com ela hoje, mas pode ser que amanhã você não namore. Sim. E aí ela vai carregar
uma cabeça de Rottweiler, não faz parte do perfil dela. Caramba. Não combina com ela, não tem nada a ver com ela. Combina com você. Se você quiser que eu faça em você, eu faço em você. Ah, não sei o que, porque aí ele alterou, que partiu para cima de mim, como se fosse me agredir, mas aí o colega também, que trabalha comigo, colou nele também, não deu em nada. Aí eu falei para ele, eu falei o seguinte, irmão, nem você e nem ela vão tatuar mais aqui. Não é só comigo não, com nenhum profissional aqui. Procurem outro estúdio. Aí, quando eles estavam saindo, eu falei, gata, não faça isso. Você vai se arrepender se você fizer isso. Entendeu? E outra vez foi um cara que eu tinha tatuado uma cabeça de lobo realista. Ele, um médico, né? Aí veio 2 dias depois, Jeffrey, com um papel de caderno, com um desenho de um lobo, segurando uma gaiola. Assim, um lobo, na verdade, é um corpo humano com cabeça de lobo, segurando Sério, uma gaiola aberta, com um urubu pousado no ombro dele. Mas pense num desenho feito por um menino de 3 anos. Aí eu pensei que ele estava me trazendo a ideia. Ele disse, pô, Márcio, eu vou trabalhar o desenho. Ele disse, não, eu quero fazer isso daqui porque fui eu que fiz. Aí eu falei para ele, porra, deixa eu te falar, você vai fazer isso do lado de um desenho que eu fiz realista em você, vai chocar bastante, as pessoas vão comentar, você vai se incomodar. Ele disse, não, mas eu quero fazer. Eu disse, então faz o seguinte, você vai lá na ordem de serviço, vai escrever lá, eu, fulano de tal, autorizo Albert Tatu a fazer um desenho feito por mim, na coxa, ao lado de uma tatuagem. Mandei ele descrever, fazer um textinho lá, porque se desse problema, eu tinha a garantia de que eu estava coberto. Não durou, ele fez num dia, Jeffrey, 4 dias depois ele voltou lá. Irmão, eu não sei onde foi que eu estava com a cabeça, como é que faz para eu cobrir isso aqui? Eu disse, pô, irmão, agora você vai ter que esperar 15 dias e aí a gente vai ter que escolher um desenho bem maior para poder fazer a cobertura. Meu Deus. Rapaz. Tudo é na hora. Nós estamos aqui no Bahia Notícias, no Sem Cortes. Terminando aqui já, viu, com Bia? 50 minutos aproximadamente, de muito bate-papo. Em que parte a gente já está aí, meu querido Albert? Eu já estou finalizando. A tatuagem já está toda contornada. Eu só estou fazendo um repassezinho aqui nas linhas para deixar tudo ok e pronto. E Que correr pro legal. abraço. E correr pro abraço. Ô, Bia, deixa de papo furado, velho. Você tá suando frio Não, aí. tá Você fazendo tá nem sentindo cosquinha. dor pra caramba. Ô, Bia, para com isso. Você tá sentindo dor. Ó a cara Você tá de- quase desmaiando. Fale Ó, pra mim aí. Ó a cara de Bia. E que era tem combinado, tudo. né? Era combinado. Era para desmaiar, né? Não era para Rapaz, desmaiar? era pra desmaiar. A gente ia fazer um... A gente A audiência ia lá pra cima. ia lá Ia pra bombar, cima. velho. Ia bombar. Não tenha dúvida nenhuma. Imagina a Bia toda branquela, com o olho revirando. vendo o Bia teto preto. é a jornalista aqui do Bahia Notícias, na área de entretenimento. Ela está sendo tatuada com a palavra Dendê, né? É a sua terceira tatuagem. Minha terceira tatuagem. Terceira tatuagem. O Bia, vem cá. Depois dessa terceira, tem a quarta, quinta, sexta, sétima. Tem. E eu quero fazer uma. Eu tava imaginando quando vocês falaram, qual lugar que dói mais? Eu queria fazer uma no tornozelo, dói? Tornozelo dói um pouco, mas não é nada demais, não é muito diferente. do que A você tornozela tá é sentindo. embaixo ali da panturrilha, né? É perto ali do tendão de Aquiles, né? É, exato. Só que na lateral. Eu quero fazer uma lá. Não é nada demais, não é nada já demais. tenho pensado direitinho ela, mas também não sei quando eu vou fazer. Eu tenho uma dúvida. A gente está Pergunte. conversando aqui. Eu queria saber quem tatua o tatuador. Você falou que você Ó. fez essa sua tatuagem com 11 Porra, anos. tá vendo você? A jornalista é a jornalista, é diferencial. Bia, velho. eu- Fiz uma pergunta espetacular. Naquela época não existiam muitos tatuadores, né? Sim. Então, os tatuadores eram aventureiros, na verdade. Eram verdadeiros nômades. Ficavam de cidade em cidade. Tanto assim que eu nem lembro o nome de quem me tatuou. Ele simplesmente desapareceu. Não sei, não me lembro, não sei quem é o cara. Então, Acabou? assim, a gente... Eu acabei, eu só vou dar uma limpadinha aqui. Eu comecei eu mesmo me tatuando, por necessidade. Como o cara fez uma banana, Como é que você se tatua, Pico? eu peguei as ferramentas que a gente precisava. 3 agulhas de costura, Rapaz. uma linha de costura Vem e cá, um eu palito soube que é de assim que fósforo. você vai tatuar Tito, né? Tito vai ser assim, Vai o corpo ser- todo. é. Na forma antiga, Na primitiva. forma antiga. Alô, Tito! Na forma primitiva. Forma antiga. Rapaz. Então, eu comecei me tatuando por uma necessidade. Eu virei tatuador, na verdade, a minha história começa assim. Como a tatuagem que o cara tinha feito não tinha saído legal, eu senti a necessidade de fazer a correção.
para que os meus colegas não ficassem me enchendo o saco, O né? que você está fazendo agora? Vai Aqui eu falando. vou lavar aqui com água e um sabão neutro, né? Aquele Johnson de bebê, para limpar a pelezinha dela aqui, para que ela possa ver a tatuagem dela já finalizada. Algum momento desse aí corria o risco de infeccionar? Você fazendo na hora? Bom, aqui toda tatuagem, todo procedimento você corre risco se for feito num lugar muito impróprio, né? Entendi. Aqui, como é um estúdio de tatuagem, eu trouxe uma toalhinha aqui para proteger a minha mão de ter contato com outra superfície Tá que não perfeito. é, né? Tudo que tem a gente isola com plástico para evitar contaminação cruzada. Então, a gente se preocupa a todo instante no que pega, como pega e o que vai fazer logo em seguida, né? O ideal é que durante o processo a gente não pegue em mais nada daquilo que a gente precisa para fazer a tatuagem. Depois você vai lá, arranca a luva e tudo bem. Mas enquanto a gente está fazendo a tatuagem, é só pele e bancada protegida, né? Tudo é protegido com plástico, com filme PVC. Agora uma pergunta interessante, se você tivesse errado aí um traço desse aí, Sim. você teria como consertar? Depende do grau, né? Digamos, acontece algumas vezes você está contornando essas tatuagens que a gente chama de fine line, linha fina. É uma tatuagem que o lugar tatuado ele é muito limitado. Então o cliente tem que se manter muito, muito firmezinho, porque se ele faz um movimentozinho involuntário, digamos, na hora que você está projetando uma linha, pode sair uma imperfeiçãozinha. E aí, no caso, você corrige, se for um caso de fine line, com uma cor da pele. Não vale a pena você dobrar a linha para fazer a correção, porque vai deixar de ser fine line e vai passar a ser bold line, vai ser uma linha mais grossa. Então, para fazer essa correção, você pega uma cor da pele ali, e como foi só um rabiscozinho ali, você bota uma cor da pele. Aquela cor da pele, quando cicatrizar, vai ficar basicamente na cor da sua pele mesmo, cobrindo aquela imperfeiçãozinha que ficou. Ó, você teve... nós tivemos um prazer enorme, estamos tendo de entrevistar Tá aí, a Bia. Bia, jornalista, o nosso querido Albert Tatu. Ela fez uma tatuagem ao vivo e a cores aqui, nos estúdios do Bahia Notícias. A partir de agora, Albert, quais são os cuidados da Bia para manter essa beleza que é essa tatuagem que você acabou de finalizar? Pronto. Agora ela vai cuidar da seguinte forma. Ela vai passar a lavar a tatuagem dela 3 vezes por dia com água e sabão neutro. Pode ser um antibacteriano, pode ser aquele glicerinado, aquele Johnson de bebê. Lava suavemente a tatuagem, enxágua bem. Na hora de enxugar com uma toalha limpa, nada de algodão, nada de gaze, uma toalha limpa. Enxuga apalpando, certo? Uma vez enxuto, você vai passar uma pomada cicatrizante. No mercado existem inúmeras pomadas, de empresas inclusive do universo da tatuagem, que fornece isso para você. Que eu vou recomendar uma para você, certo? Então você vai passar essa pomadinha 3 vezes por dia durante 15 dias. Durante esse tempo, convém que você não, na primeira semana primordial, você não coma alimentos com muita gordura. Carne de porco, mariscos, caranguejo, essas que a gente chama de remoso, né? O baiano Remoso, chama o remoso. Assim, existem teorias de que essa teoria não é válida, mas assim, na nossa vida prática, já tivemos vários casos de pessoas que fizeram tatuagem simples como a da Bia, que é só linha, e foram no mesmo dia comer camarão, né? O camarão, uma muqueca de camarão frescos, né? E aí a tatuagem inflamou. Primeiro porque nossa terra é muito quente. O próprio calor já se encarrega de causar um edema maior. E quando você pega essas comidas que tem algumas toxinazinhas que não são boas para cicatrização, você vai botar tudo a perder, né? É só um intervalozinho de 5 dias. O que custa você passar esses 5 dias cuidando da sua tatu, uma vez que você pagou, é uma coisa que você quer muito, quer que saia bonita. É a mesma coisa, você faz uma tatuagem e vai para academia. Rapaz, a academia é uma fazenda de bactérias. Sua pele está aberta. Você vai lá com a pele aberta e encosta no equipamento daquele lá que está cheio de bactéria. Se uma bactériazinha dessa entrar na sua pele, meu amigo, você vai passar 3 meses cuidando à base de antibiótico. E vai ter um resultado final péssimo, porque aquilo ali causa uma inflamação pesada, com saída de líquido, perda de pigmento, às vezes aprofundamento da pele. Então não vale a pena o risco. São só 5, se você cuidar em 5 dias, com 15 dias está massa, porque assim, nos primeiros 5 dias ele solta a casquinha. Sim.
entre 3 e 5 dias. Se você passar pomada 3 vezes por dia, com 5 dias já não tem mais nada. A princípio não deve ter mais nada, pele, nada, entendeu? Os 10 dias a mais é só para você ter um cuidado maior. E tem o lance da praia também, do mar. A praia, depois de 15 dias, você sempre passa um bloqueador solar. Depois dos 15 dias. Não durante os 15 dias. Você só pode expor ao sol depois de 15 dias. Dá pra Bia mostrar a tatuagem aí como ficou? Dá um zoom, Dá um zoom. Quer que levante? Com essa super câmera. Nosso título... Esse estúdio aqui do Bahia Notícias São 3 câmeras. Meu irmão, é show de bola, viu? Bia acaba de ser presenteada aqui pelo Sem Cortes. Causou uma ciumeira. Eu não vou nem sair do estúdio, viu? Eu tô Vai sair pela outra porta, né? Vou sair pela outra porta. Não quero confusão não, velho. Meu amigo Albert, brigadaço, velho. Você ter tido... Eu que agradeço sempre o convite. Ter vindo para fazer essa tatuagem ao vivo. O carinho que você sempre tem comigo. É um prazer sempre muito grande estar com vocês. Vocês formam uma equipe maravilhosa aqui de um programa muito importante para a Bahia, né? Sempre trazendo informações necessárias para que a gente se mantenha informado. E isso é muito importante, é muito necessário. Bia, é um prazerzão te conhecer. Prazer meu ter isso Obrigado. aqui. Ficou boa, Bia? Ficou maravilhoso. Uma honra. Mas você mandou um zap para mim para dizendo que se arrependeu, que tá mais ou menos. Poxa, não era pra Mete uma entregar, tarja era pra preta. deixar tudo bonitinho no Sem Cortes. Poxa. Poxa, Jeffrey, eu amei. Amo mesmo, Bia? Amei. Obrigado. Você não Bia, vai pela amanhã lá não, né? oportunidade, viu? Você não vai amanhã lá na Caverna do Dragão para querer tirar não, né? Não, Deixa abaixo. De jeito nenhum. Ficou dentro da expectativa? Ficou ótima, do jeito que eu tinha imaginado. Muito fininha, fine line, porque assim, as tatuagens de escrita, viu, Jeff? É só para as pessoas também terem conhecimento. Quando você faz escrita, você tem que fazer a mais fininha possível. Eu não sei se vocês já observaram na rua aí, escritas que você não consegue ler. Não consegue ler, velho. Toda borrada, manchada, grudada. Verdade. Porque no passado a gente não tinha essa experiência prática de como a tatuagem evoluía ao longo dos anos. Então a gente fazia com uma bitola, a gente escolhia uma quantidade de agulhas que achava que seria massa para fazer aquilo. E ao longo dos anos, a tatuagem ela expande. Por mais fininha que você faça hoje aqui, sua tatuagem, ela vai dobrar ou quase triplicar de espessura, depender da pressão da mão do tatuador. A tatuagem pode engrossar muito se o cara tiver uma mão pesada. Então, se convém fazer uma tatuagem de escrita muito fininha, a mais fininha possível, para que você não corra o risco de perder os detalhes. Fica feião, velho. Fica bizarro. Você observa que é tatuagens antigas, né? É. Suas redes sociais, amigo? Tatu Albert, né, que é o meu Instagram. Estúdio Caverna do Dragão. Vai ser um prazerzão recebê-los lá. Eu tô sempre lá atendendo os meus clientes, tenho uma carteira muito grande, graças a Deus. São 23 anos de Estúdio Caverna do Dragão. Caramba. Fomos pioneiros em muitas coisas aqui na Bahia, implementamos muitas coisas bacanas no que se refere à tatuagem. Não sei se você sabe, Jeffrey, mas o Estúdio Caverna do Dragão, ele criou um slogan chamado Criando um Novo Conceito. Por quê? Na época que nós implantamos esse slogan, os estúdios de tatuagem eram underground. A maioria era tudo preto, com morcego, teia de aranha. Era o mais underground possível. E as pessoas achavam massa. E implementamos lá o sistema de estúdio tipo clínica, tudo clean. Nós fomos um dos únicos, não posso dizer únicos, mas um dos primeiros estúdios do Brasil a ter ISO 9000. Legal. E implantamos o ISO 9000 lá na Caverna do Dragão. Isso porque o Fábio, na época, era um dos sócios do estúdio, Fábio Zânio. Ele tinha muita preocupação com isso, né? Ele viajou muito o mundo e viajou vários estúdios, conheceu vários estúdios, e ele queria uma coisa diferente, uma coisa realmente que fizesse a diferença. E nós, naquele momento lá, fizemos a diferença mesmo. O estúdio Caverna do Dragão é um estúdio de quase 25 anos, 24, 25 anos. Eu estou há 22 já. E sempre preocupado com os nossos clientes. Meu querido Albert, um abraço pra você. Obrigado, e você, Jeffrey. do outro lado aí, que quer colocar o seu piercing, o terceiro furo, Agatha Freire. Velho. Dói muito, velho, na orelha? Urubas, Adriano Urubas. Dói muito colocar? Que nada. Piercing é tranquilo. Ó. Agora, tem determinados piercings, esses piercings mais modernos, tem lugares que realmente são um pouquinho sensíveis. E piercing é uma coisa que demanda muito cuidado, viu, Jeffrey?
né, colocar e tá bom. É diferente da tatuagem. A tatuagem, se você não cuidar, ela vai cicatrizar. Você só tem que tomar cuidado e não ficar encostando em lugar contaminado. Mas o piercing, uma pancadinha, dormir encostando a orelha no travesseiro, celular, uma pancadinha que dá, pode desencadear uma inflamaçãozinha que você tem que tomar cuidado. Um abraço para você, tudo de bom, bem-vindos e bem-vindas. Esse foi mais uma edição do seu Sem Cortes aqui no Bahia Notícias, no portal Bahia Notícias. Acompanhe, curta, compartilhe. Se quiser fazer sua tatuagem, vá lá, procure o nosso querido Albert lá na Caverna do Dragão. Bia, obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite. Suas redes sociais? Tô lá no Twitter, na verdade no X, antigo Twitter, eu, Bia Andrade, e vocês podem me ler também aqui no Bahia Notícias, na coluna Holofote. Você é... Como é o nome dela, rapaz? Ah, você que é a famosa... Famosa? Como é o nome dela? Como é o nome dela, da coluna Holofote? Não sou Natália Conte, não. Natália Conte! Natália Conte é minha tia, gente, não sou eu. Mas é da família, né, Jeff? É da família, rapaz. Anda com tá no mesmo caminho, anda, né? Com 2 seguranças. Ai, meu Deus do céu. Natália Conte, eu quero conhecer Natália Conte. Tchau, pessoal, beijo pra vocês, obrigado! Beijo, obrigado.